Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9 ao 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 9 a 11. E depois, 2 livros antes, nós vamos ler Hebreus 13, 16. Apenas esses 2 pequenos textos da palavra de Deus. 1 Pedro 4, de 9 a 11. A palavra de Deus nos diz aqui o seguinte, 1 Pedro 4, de 9 a 11. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora 2 livros antes aí, volte aí, Hebreus capítulo 13, verso 16. 2 livros antes de Pedro, Hebreus capítulo 13, verso 16. Diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém. Vamos orar ainda sentados. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos hoje nesse domingo, de estarmos aqui diante da tua palavra mais uma vez, para podermos receber a ministração que vem dela e do teu Espírito. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, despertar a nossa vida, a fim de que possamos ser homens e mulheres, ó Deus, que observem com cuidado os preceitos e as orientações da tua palavra, e todo o poder que se levanta contra essa ministração, para impedir o teu povo de acolher esta palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. Que haja vida sobre o coração, a mente de cada pessoa que está aqui, que a vida do Senhor, a vida abundante prometida por ti, na tua palavra, possa se manifestar mais uma vez nessa noite, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa noite eu quero pensar um pouco com você sobre um tema muito importante para mim e para a sua vida: serviços que nós devemos prestar ao Senhor. É sobre isso que eu quero falar. O apóstolo Pedro está falando sobre essa realidade que você e eu precisamos ficar atentos a elas. Serviços que nós devemos prestar ao Senhor. Preste bem atenção nisso. Há um tempo atrás eu estava lendo um livro, não sei nem qual livro que era, eu leio tantos, né? E eu estava lendo um livro e eu vi uma história muito interessante. Eu quero começar com essa história nessa noite, a minha pregação. Uma história muito curiosa. Diz que numa determinada aldeia havia um ancião, um homem muito inteligente, muito sábio. Ele já era idoso e os anos não apenas envelheceu o seu corpo, mas também trouxeram para ele uma capacidade de amadurecimento e de sabedoria extraordinária. Todo mundo naquela região, naquela aldeia e em volta ali daquela aldeia, sabia que aquele homem tinha uma palavra de muita sabedoria e bom senso, e sempre que as pessoas precisavam, elas recorriam a ele para ouvir os seus conselhos e a sua sabedoria. E a história diz que um determinado tempo, uma determinada ocasião, alguns rapazes daquela aldeia resolveram envergonhar esse ancião, que era tido como um homem sábio. E eles então tiveram uma ideia: vamos mostrar que esse ancião não é tão sábio assim. E o que eles fizeram? Eles pegaram um passarinho e colocaram nas mãos, preso assim, e foram até o ancião. E chegaram até o ancião e fizeram para ele uma pergunta. Chegaram e perguntaram para aquele ancião o seguinte: o senhor sabe me dizer
se esse passarinho que está nas nossas mãos está vivo ou está morto. E a história diz que aquele ancião, olhando bem para aqueles rapazes, percebeu, conseguiu fazer a leitura do que eles queriam. E o que aqueles rapazes queriam? Eles queriam que, se por exemplo o ancião dissesse assim: não, esse passarinho está morto, aqueles rapazes abririam a mão, o passarinho voaria. Falaram assim: ele não é tão inteligente assim. Mas se o ancião dissesse que o passarinho estava vivo, eles já tinham combinado que eles iriam apertar discretamente o passarinho sem que ninguém notasse, e abririam a mão e dizer: ele está morto, o senhor está equivocado, o senhor não consegue perceber muito bem as coisas, a idade já chegou, a velhice já está aí. Então a história diz que o ancião, olhando para aqueles rapazes, percebeu, fez a leitura correta sobre o que aqueles rapazes queriam, e ele disse aos rapazes, surpreendeu aqueles rapazes, dizendo o seguinte: se o passarinho está vivo ou está morto, depende de vocês, pois a vida do passarinho está nas suas mãos. Irmãos e irmãs, assim também você e eu precisamos entender que Deus tem colocado em nossas mãos a responsabilidade da sua própria vida. Está nas suas mãos desenvolver os talentos que Deus deu a você ou enterrá-los. A sua vida, ela pode ser muito útil a Cristo, ou pode ser uma vida sem qualquer utilidade para o reino de Deus e para o próximo. Isso está em suas mãos decidir se a sua vida será uma vida que tem valor para Deus e para o próximo, ou se ela será uma vida inútil para você, para Deus e para o seu próximo. Está nas suas mãos decidir. O apóstolo Pedro, nesse texto, ele fala sobre o propósito da minha e da sua vida, sobre o propósito da nossa vida, e ele afirma que é o serviço a Deus e ao próximo, é aquilo que vai trazer para a sua vida um senso de realização, é aquilo que vai trazer para a sua vida um senso de plenitude e glória para o nome de Jesus. O motivo e a razão de tanta gente se sentir vazia, a razão de tanta gente se sentir deslocada na sua existência, parece que falta algo a elas, e elas não sabem explicar o motivo disso. A razão desse vazio, o apóstolo Pedro diz que é falta de serviço ao Senhor e ao reino de Deus. E serviço não é culto não, tá? Você está pensando que está servindo a Deus vindo aqui no culto? Você não está não. Culto é ações de graça, tem nada a ver com serviço. Tem gente que acha que serviço é vir no templo, cultuar, bater palma, levantar a mão. Isso é considerado na palavra de Deus ações de graças. Serviço é outra coisa. A razão pela qual tanta gente está vazia, se sentindo mal realizada na vida, é porque quando você examina a sua vida, não há serviço a Deus. Você que está aqui nessa noite, o que você tem feito para Deus? Fora vir ao culto, é claro. O que você tem feito de serviço a Deus? Você consegue encontrar alguma coisa nas suas mãos? Agora preste atenção. Que serviços são estes que nós devemos prestar ao Senhor e que o apóstolo Pedro nos recomenda, e que nós temos que estar atentos a esses serviços? Porque à medida que você e eu servimos a Deus, nós vamos sendo preenchidos por uma plenitude de realização, nós vamos sendo invadidos por um sentimento de valor indescritível, porque todas as vezes que nós servimos a Deus, todas as vezes que nós colocamos a nossa energia, o nosso suor, o nosso sangue, as nossas habilidades para servir a Deus, a primeira coisa que invade o nosso ser é um sentimento de realização, de satisfação, de plenitude. Eu nunca vi, em 36 anos em que eu aconselho gente,
e acompanho pessoas no ministério, eu nunca vi uma pessoa que trabalha na igreja, que serve, não é só vir no culto não, ele é líder de célula, ele evangeliza, ele visita, ou ele está ali comprometido com todas as coisas no reino de Deus, servindo de verdade, socorrendo as pessoas. Eu nunca vi uma pessoa comprometida no serviço com depressão, nem infeliz e nem insatisfeita com a sua igreja. Sabe por quê? Porque quando você trabalha, você não tem tempo para ficar com a mente ociosa, a fim de que o maligno comece a plantar nela algumas ideias estranhas ao reino de Deus. A pessoa que está servindo, comprometida com o serviço no reino de Deus, ele não tem tempo para ficar olhando para os lados, naquilo que não está bom, não está legal. Ele está muito comprometido com o reino e com o serviço do reino de Deus, e então o seu coração está feliz com Cristo. Mas pense comigo o que Pedro está dizendo aqui. Que serviços são esses que nós devemos prestar ao Senhor? Preste atenção. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro nos diz, e a Bíblia nos ordena, que nós devemos ser hospitaleiros e entusiasmados no serviço. Veja o que ele diz no verso 9. Pedro diz assim: sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Irmãos, ser uma pessoa hospitaleira não é difícil. O difícil, eu tenho descoberto, é ser hospitaleiro com boa disposição de espírito, sem reclamações. Tem gente que costuma dizer por aí o seguinte: às vezes a gente, até que agora na pandemia a gente não está podendo fazer muito, né? Mas a gente de vez em quando fazia aqueles intercâmbios, lembra? Entre as igrejas, traziam os irmãos, e aí chegava aquele grupo de irmãos com o ônibus para fazer um final de semana de intercâmbio entre as igrejas, e o pastor de lá vinha pregar, e a gente recebia os irmãos. Aí o pastor escala as casas que vão receber as pessoas, e aí tinha gente que costumava dizer assim: puxa vida, a igreja tem tanta gente e o pastor só manda hóspede para minha casa. Por exemplo, o marido se aproxima da esposa e ele diz assim: querida, eu estava na rua aí e eu encontrei um irmão que veio lá da Baixada da Égua. Baixada da Égua é uma cidade na Bahia, irmãos, lá da Baixada da Égua, e esse irmão, eu encontrei ele na rua, e ele não tinha para onde ir, e como você não estava em casa, querida, eu tomei a liberdade de trazê-lo para cá. E aí, aquela mulher com aquela cara e aquele sorriso amarelo no rosto diz: ah, querido, tem problema não. E aí ela se volta para aquele irmãozinho que chegou ali de surpresa, aquele hóspede, e ela costuma dizer assim: o senhor fique à vontade, viu, na nossa casa. E depois ela entra no quarto, fecha a porta e diz para o marido assim: mas é um cúmulo, hein? Olha o que você está fazendo. Você tinha que trazer esse estranho para a nossa casa, você tinha que trazer esse camarada aqui para dentro de casa. Será que você não raciocina, não? Aí ela sai do quarto, depois dá aquele esculacho no marido, e vai na sala, olha para aquele hóspede indesejado e diz assim: oh, o irmão quer um cafezinho com leite, você aceita um cafezinho com leite? Aí ela volta para o quarto outra vez e repreende o marido e diz assim: olha, a gente não tem nem leite para nós e você ainda me traz gente de fora para nossa casa. Ela sai de novo do quarto e diz àquele hóspede indesejado que está na sala o seguinte: olha, muito prazer em recebê-lo, viu? Sinta-se à vontade em nossa casa, fique à vontade como se fosse a sua. Irmãos, Deus está vendo essas coisas, Deus está ouvindo essas coisas. Meus amados, nós precisamos ter prazer em servir as pessoas, em hospedar as pessoas, por exemplo, quando surge a oportunidade. Eu sei que os tempos são desafiadores, nós não podemos hospedar hoje na nossa casa qualquer pessoa, porque hoje isso é muito complicado, muito perigoso. Mas quando a oportunidade surge, que é o pastor, ou que é um membro da nossa comunidade, um irmão na fé que está precisando que você acolha alguém, e é conhecido dele, então portanto a situação é mais segura, você deve ter o prazer de hospedar, o prazer de receber pessoas na sua casa. Isso é serviço que prestamos a Deus. Eu
me lembro que li também uma outra história muito interessante. Hoje eu estou cheio de histórias, viu, irmãos? Uma historinha bem interessante que eu li também. E essa história foi contada por um homem, o Søren Kierkegaard, que é um filósofo. E ele contou uma história sobre uma comunidade dos patos. E Søren Kierkegaard disse que nessa comunidade dos patos acontecia uma coisa muito interessante. Esses patos, eles tinham o hábito de se reunirem no quintal todos os domingos, de manhã e de noite. Aí você vai entendendo a ironia dele, né? Então diz o Søren Kierkegaard que essa comunidade de patos do quintal, todo domingo de manhã e todo domingo à noite, eles se reuniam. E juntos esses patos, eles aquarejavam alguns cânticos e preces, e ele diz que alguns patos ficavam tão entusiasmados nesses momentos que eles se emocionavam e levantavam as suas asas com todo entusiasmo diante daquela música cantada no quintal onde eles estavam reunidos. E aí então se levantava o pregador dos patos, o patolino, vamos dizer assim, para pregar para os patos, né? E a fala desse patolino era muito eloquente e ela impactava os patos que ali estavam. A mensagem desse pato, ela era mais ou menos a mesma, quase todo domingo, mas era muito desafiadora a mensagem desse pato. Ele falava na sua mensagem de como os patos haviam recebido asas com um propósito. E ele dizia que as asas que os patos tinham recebido era para voar. E com aquelas asas que os patos receberam, dizia o pregador dos patos, que eles poderiam ir a qualquer lugar que eles desejassem ir, que com aquelas asas fortes que eles receberam do Criador, eles poderiam voar acima das nuvens, eles poderiam voar nos vales mais profundos da terra, eles poderiam atravessar rios e mares, batendo aquelas asas, porque aquelas asas que o Criador deu a eles, era para que eles explorassem a terra, voassem e fossem a lugares jamais desbravados. Eles tinham condições de fazer isso. E a história diz que os patos ficavam inspirados, que no final daquele encontro dos patos no quintal, de um domingo de manhã e domingo à noite, muitos deles batiam as suas asas, aplaudiam a grandeza da palavra daquele profeta dos patos, o patolino. Mas quando a reunião terminava, diz o Søren Kierkegaard, criador da história, diz que quando a reunião terminava, cada pato voltava para o seu canto do quintal. E nunca se soube que qualquer daqueles patos voaram um dia. E Søren Kierkegaard termina a sua história dizendo o seguinte: aqueles patos nunca voaram porque eles se sentiam confortáveis ali mesmo no quintal. Ali no quintal eles tinham comida, no quintal eles tinham segurança, eles tinham asas, mas nunca voaram. Querido, deixa eu fazer um apanhado para você. Deus te deu asas, Deus te deu condições para você ir mais longe, para você fazer mais. Deus te deu recursos para você servir a Ele e ao seu reino. Não se acomode no quintal das rotinas que virou a sua vida. Não se acomode nesse quintal que é a sua casa, o seu cantinho, onde você fica sossegado e livre dos problemas alheios. Qual é o preço que você tem pago, por exemplo, para ser fiel ao Senhor Jesus nos dias atuais, nos dias em que nós vivemos? Você, por exemplo, sacrifica algum lazer, algum privilégio por causa do reino de Deus? Você está pagando algum preço pela sua fé cristã, ou você não paga nada nenhum preço pela fé cristã que você tem em Cristo Jesus? Porque se você não paga nenhum preço pela sua fé cristã, se você não renuncia nada por causa da sua fé cristã, talvez a sua fé cristã não seja aquela fé salvadora. Porque Deus nos deu condições para servi-lo, e muitos de nós não fazemos nada com as condições que Deus nos deu.
A nossa vida está presa àquela rotina do comodismo da nossa existência. Em segundo lugar, precisamos servir ao Senhor, diz o apóstolo Pedro, usando os dons que a graça de Deus derramou sobre nós. No verso 10 de 1 Pedro 4, ele diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O que é que Pedro está dizendo? O apóstolo Pedro está dizendo aqui que se eu prego, e Deus me deu essa capacidade de me expressar, eu ajudo as pessoas com o meu serviço. À medida que eu prego e exerço o dom que Deus me deu, eu ajudo as pessoas a pensarem sobre a sua vida, a refletirem sobre a sua caminhada, a fazerem concertos diante de Deus. Eu estou exercendo um serviço que vai promover o crescimento da sua vida e a glória do nome de Jesus. Então Pedro diz assim: servi uns aos outros, cada um segundo o dom que recebeu. O dom que eu recebi é o da palavra, então eu sirvo com esse dom, e à medida que eu sirvo com esse dom, eu ajudo as pessoas a crescerem no seu relacionamento com Cristo. Mas há coisas, querido, que outros fazem e que eu não tenho habilidade para fazer, e que quando eles deixam de realizar e de servir, elas também ficam impedindo as pessoas de terem um crescimento na sua vida. Quando você me socorre, quando você me exorta, quando você ora para mim, por exemplo, se eu estou enfermo, você me visita na minha casa quando eu estou doente e me unge com óleo e faz por mim uma oração, isso é um serviço de consolo, isso é um serviço de apoio, isso é um serviço de dar atenção a quem precisa. E quantas pessoas precisam desse serviço? Mas hoje você está muito cansado, hoje você está muito ocupado para poder visitar os enfermos, para poder ir na casa daquela pessoa que está enfraquecida na fé. Quando você não exerce esse serviço, quando você não coloca esse dom que Deus te deu, essa habilidade que Deus te deu de ser uma pessoa simpática com quem está enfraquecido na fé, você deixa de edificar o corpo de Cristo, você não promove a glória de Cristo na sua vida e nem na igreja do Senhor. Essa troca de benefício que o apóstolo Pedro fala que só é possível no corpo de Cristo, quando alguém não serve, quando uma pessoa não usa os dons da graça que Deus derramou sobre ele, quando a pessoa, ela guarda isso só para si, ela apaga os dons do Espírito na vida dela, ela sufoca os dons do Espírito Santo na vida dela, ela está de alguma forma prejudicando o outro e também enfraquecendo o corpo de Cristo. Se a pessoa se contém, não servindo, não usando os dons que o Senhor Jesus deu a ela, essa atitude dela de se conter, de se omitir, ela não contribui para o crescimento da sua comunidade. Pelo contrário, ela enfraquece a igreja, enfraquece o corpo de Cristo e ela empobrece o reino de Deus, porque ela se omite, porque ela não coloca em ação os dons que o Espírito Santo deu a ela. A ordem do Senhor Jesus é servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Se você não serve, se você não entrega os dons em proveito do Senhor, você não é servo de Cristo. Pastor, como o senhor sabe disso? Ainda hoje cedo eu estava falando na escola de discípulos sobre isso. Você se lembra da parábola dos talentos? Quando Jesus disse que um proprietário muito poderoso, um proprietário muito rico, chamou 3 servos. A um ele deu 5 talentos, ao segundo ele deu 2 talentos, e ao último servo ele deu 1 talento. E ele disse assim: olha, eu vou viajar, vou me ausentar das minhas propriedades, do meu país, por muito tempo, não sei quando eu vou voltar, mas no dia em que eu voltar a gente acerta as contas. E a história você conhece, sabe que o primeiro que recebeu o talento saiu a trabalhar, a servir com esses talentos, e ele que ganhou 5, multiplicou esses talentos.
Depois chegou o segundo, quando aquele senhor voltou e foi prestar contas, e ele recebeu 2, entregou 4, e aí chegou o terceiro. E o terceiro disse assim: sabendo que o senhor é um homem muito severo, que colhe aonde não semeou, com medo, eu enterrei o seu talento na terra, e agora que o senhor voltou, desenterrei, está aqui, o senhor me deu 1 talento, eu estou te devolvendo 1 talento. Ou seja, esse servo não fez nada com aquele talento, não fez nada com aquele dom, ele não operou com aquilo. Sabe o que diz o texto bíblico? Sabe como é que o Senhor chamou aquele suposto servo? Inútil. Inútil. Sabe qual foi a ordem do Senhor para os seus outros secretários em relação àquele servo? Pegue esse camarada, amarra ele e joga ele lá fora. Lá fora haverá choro e ranger de dentes. Esse camarada não pertence ao meu reino, porque ele não fez nada com os talentos e dons que eu coloquei sobre ele. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus te concedeu talentos. Deus te concedeu a oportunidade de serviço. E o que é que você tem feito para a glória de Deus com o que você tem nas mãos? Cada vez mais nós percebemos que as pessoas estão vindo à igreja, mas elas não estão com disposição de servir a Deus. Elas vêm ao culto, mas elas não têm disposição de servir ao Deus que cultuamos. A palavra do Senhor nesse texto, o apóstolo Pedro nos diz aqui, que nós precisamos servir ao Senhor usando os dons que a graça de Deus derramou sobre nós. Eu uso o meu talento de pregar para incentivar você, para corrigir você, para despertar você, mas aquele outro que toca usa o talento para poder adorar ao Senhor juntos. Mas existe serviço que vai além desse serviço e que nós precisamos colocar as mãos para o serviço do Senhor, para a disposição do reino de Deus. Há pessoas doentes que precisam de visita, há pessoas que precisam de uma célula para serem acolhidas, mas você não vai e nem serve numa. Há pessoas que precisam de amparo, às vezes de socorro mesmo, de alimento, mas você que tem, não é capaz de compartilhar o que tem com ninguém, você não serve. Queridos, nós precisamos usar os dons que a graça de Deus nos deu para servir. Serviços que devemos prestar ao Senhor. Em terceiro lugar, o nosso serviço como membros do corpo de Cristo é essencial, diz aqui o apóstolo Pedro, ao bem-estar de todo o corpo. Veja o que ele diz no verso 11, ele diz assim: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Em Romanos 12:5, o apóstolo Paulo, ele fala que somos membros uns dos outros, e quando um membro não cumpre o seu papel, não desenvolve os seus dons e o seu serviço, não desenvolve o talento que recebeu, ele diz que o corpo fica defeituoso, o corpo fica prejudicado. Imagine um corpo sem olho, imagine um corpo sem braço, imagine um corpo sem perna, ele vai ter problemas. É um corpo mais deficiente, é um corpo, mas ele está amputado de alguns membros que são importantes. Por exemplo, aquela coceira que costuma atingir o nariz da gente, o nariz está coçando, mas o camarada não tem corpo. Como é que ele resolve o problema? Ele vai ter que esfregar o nariz na parede, porque ele não tem braço para coçar. Você já viu aquele negócio que a gente costuma fazer lá na roça, igual os cavalos? A costa está coçando, mas o braço não dá lá, e você chega no canto da pilaça do pau e começa a coçar, porque não tem como alcançar. Não é verdade? Se está com a coceira na ponta do nariz, mas não tem como coçar, porque não tem braço, vai ter que esfregar o nariz na parede. Se sente fome, querido, mas não tem dentes para mastigar a comida, vai prejudicar todo o corpo.
Meu amado, a sua responsabilidade e a minha responsabilidade no corpo de Cristo, ela é muito grande. Nós precisamos servir no reino de Deus. Sua falta de compromisso, sua falta de serviço, isso paralisa o corpo, adoece o corpo. Veja, por exemplo, aquelas pessoas que tiveram um aneurisma, um AVC, e quando a pessoa tem um aneurisma ou um AVC ou um acidente, chamado de vascular, cerebral vascular, o que acontece com essa pessoa? Um dos lados do seu corpo fica sem ação, sem mobilidade, e a pessoa ela fica debilitada, e agora ela passa todo o tempo fazendo um esforço tremendo para poder se adaptar à vida. Você precisa saber, querido, que o menor esforço que o corpo for fazer, ele vai ficar prejudicado, porque uma das suas partes estão agora imobilizadas. Agora pense na igreja. Nós recebemos dons e talentos, um prega, outro canta, mas existe aquele que foi levantado por Deus para ungir os enfermos, visitar os doentes, os afastados. A pessoa recebeu de Deus saúde para estar numa célula ministrando, buscando os perdidos, e ele não faz. Sabe o que acontece com esse corpo? Quando uma das suas partes fica paralisado, qualquer ação é difícil de ser realizada. E aí você encontra de vez em quando uma pessoa andando na rua, como a gente vê, com uma bengala, e ela vai andando e vai puxando uma parte do corpo. Sabe por quê? Porque uma parte do corpo ficou paralisada com algum tipo de AVC. Se você que recebeu o dom de Deus não usa esse talento para servir no reino de Deus, a sua igreja é como esse corpo que está com uma parte paralisada. Qualquer esforço que se fizer necessário realizar, será feito com grande dificuldade, porque uma parte não funciona, uma parte não serve, uma parte não se compromete, uma parte do corpo não está correspondendo às necessidades desse corpo. Então você precisa entender que nós somos membros do corpo de Cristo, e cada um de nós recebeu dons e talentos diferentes, e que você e eu não podemos omitir serviço no reino de Deus, porque quando nós omitimos o nosso serviço, o corpo fica prejudicado. Não sou eu, é o corpo que fica prejudicado. E um dia você e eu teremos de prestar contas a Deus dos talentos e dons que Ele nos deu para edificar a sua casa. Em quarto lugar e último, nós precisamos entender que a mútua cooperação é um sacrifício espiritual que agrada a Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 16, que nós lemos, diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz ou se alegra. Nesse texto, irmãos, de Hebreus, ele está dizendo aqui que a mútua cooperação e a prática do bem, elas não devem ser negligenciadas, porque estes sacrifícios agradam a Deus. Você já imaginou que o fato de você ajudar uma pessoa, por exemplo, a bater o concreto da laje da sua casa, isso é um culto a Deus? Mas esse tipo de culto, eu acho que as pessoas não estão procurando com entusiasmo. O irmão está construindo a casa dele com grande dificuldade, e ele não tem dinheiro para contratar pessoas para bater a laje. E aí ele precisa de mútua cooperação. Ele precisa que alguns de nós cooperem com ele. E aí, quando você coopera com aquele irmão, você vai lá bater a laje na casa dele. E lá em João Molevade, quando a gente fazia isso, lá a gente fez muito esse negócio, bater laje da casa dos outros, Lucas. Aí tinha
um negócio que eu aprendi a comer lá também. Você vai achar graça, mas eu aprendi a comer lá, né? Eu aprendi a comer churrasco em João Molevade. Apesar do meu avô criar gado, ele nunca fazia churrasco. Eu fui comer churrasco em João Molevade, para valer mesmo. E aprendi a comer vaca atolada em dia de bater laje, que era o prato do dia em João Molevade. Batemos muitas lajes dos irmãos, porque nós entendemos que essa mútua cooperação, esse serviço, é algo que agrada a Deus, é como um culto para o Senhor. Você já viu aquele irmão e aquela irmã que vai fazer uma mudança, e ele não tem dinheiro para poder pagar um carreto de mudança? Na verdade, ele junta com muita dificuldade condições para fazer aquela mudança, e ele às vezes consegue um caminhão emprestado, e ele precisa de ajuda para poder transportar os móveis. E aí, o que acontece? Você já entendeu que você se colocar à disposição? Ah, pastor, mas a coluna já não ajuda. Irmão, você não vai pegar peso, vai lá e pega as coxas, os travesseiros que foi embalado mais levinho, vai lá e carrega, deixa as coisas mais pesadas para aqueles rapazes que estão mais novos, você entendeu? Igual o Heron aí, que está com 21 anos, igual o Ronaldo, que está com 18, não é verdade? Então, deixa para eles carregar o mais pesado. Mas que você já entendeu que ajudar o irmão a fazer a mudança da casa dele, isso é um culto que agrada a Deus? Você já entendeu isso? A Bíblia chama isso de mútua cooperação, de fazer o bem. Mas hoje, nós estamos muito cansados. Você trabalhou a semana inteira, você não tem tempo de fazer o bem para ninguém. Se o irmão não tiver grana para pagar, ele vai ter que fazer a mudança, ele e os anjos do Senhor sozinho, porque você não tem mais tempo para fazer isso. E nós deixamos de exercer um ministério que Deus nos mandou, que é o exercer o ministério de fazer o bem e a prática, ele diz aqui, a prática do bem e a mútua cooperação. E ele diz assim: pois com tais sacrifícios Deus se alegra. Veja que o texto bíblico diz: com tais sacrifícios. Sabe por quê? Porque você trabalhou a semana inteira. O irmão precisou de bater a laje, ele vai bater a laje sempre no domingo de manhã. Lá em João Molevade eu ficava invocado, eles batiam a laje sempre no domingo de manhã. Eles podiam bater a laje no sábado mais à tarde, para não desfalcar a nossa escola dominical, né? Mas eles batiam a laje lá, e quantos irmãos lá eu assisti, e também participei de algumas vezes, fomos bater a laje dos irmãos. Era trabalho pesado, sujo, cansativo, machucava a mão, mas a alegria do irmão, a felicidade do rosto do irmão, o esforço que ele estava fazendo para construir a casinha dele, compensava aquele sacrifício. Aquilo era um culto que agrada a Deus, porque você está ajudando, cooperando, fazendo bem. Mas hoje está tão desafiador, porque se o irmão não tiver grana, como eu disse, para pagar uma empresa, né, tipo a Pedramon ali, para poder jogar o concreto, ele está lascado. Porque a maioria de nós perdemos a visão de serviço, perdemos a visão da mútua cooperação, de fazer a prática do bem. Não queremos mais machucar as mãos, não queremos mais sujar as mãos. Às vezes o irmão está doente, às vezes o irmão está perdido, solitário, às vezes o irmão está em crise, passando por necessidades urgentes, às vezes ele está enfrentando dramas terríveis, mas ele não encontra uma viva alma na igreja para chegar e fazer uma visita com ele, para poder orar com ele, chorar com ele, e incentivá-lo e encorajá-lo. Porque você trabalhou a semana inteira e no final de semana você está muito cansado, não dá para você visitar os irmãos. E a gente vai levando a vida desse jeito, e cada dia que passa nós vamos piorando como pessoas, porque nós vamos vivendo um individualismo maligno, aonde a gente olha a nossa casa, a nossa família, o nosso bem-estar, o nosso gosto e o direito do nosso descanso, e a gente não tem tempo para olhar para fora, na janela da nossa casa, para a vida dos outros. Onde está o serviço na sua vida?
Onde está a mútua cooperação na sua vida? Porque palavra sem ação, sem atitude, não muda a realidade de ninguém, querido. Outras vezes você vai e vem, por exemplo, eu não vou nem falar da laje não vou falar nem da mudança não, vou falar de uma coisa mais simples. Outras vezes você vai e vem, por exemplo, à igreja com o seu carro vazio, e você não é capaz de dar carona para ninguém. Você mora perto de uma pessoa que é da sua comunidade, que às vezes tem uma dificuldade de caminhar, ou não tem ônibus naquele horário, e você vem para o culto com a sua família, tem espaço no carro, e você não é capaz de oferecer carona para essa pessoa. E tem gente que diz assim: eu não gosto de ficar dando carona para a pessoa, porque senão ela vai achar que todo domingo eu tenho obrigação de levar e buscar. Às vezes você não se lembra daquela irmã idosa que mora ali perto da sua casa, que tem dificuldade de chegar até a igreja, e o seu carro está ali, vazio, tendo espaço, podendo fazer o bem a essa pessoa, e você não faz. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter a prática do bem e da mútua cooperação. Quando a gente perde isso de vista, nós perdemos a oportunidade de servir a Deus, de servir ao reino de Deus e de servir também aos nossos irmãos e irmãs. Porque eu descobri, queridos, que tem muito crente que não sabe o que é praticar a mútua cooperação e que não sabe o que é servir. O que é servir? E eu quero terminar dizendo para você que eu disse hoje cedo na nossa escola de discípulos para os alunos que eu já bati muita laje. Lá em João Molevade foi uma escola para mim. Bati laje na igreja, um negócio chamado laje de banca, que eu nem sabia que existia aquele troço, que quando eu acabei de bater a laje, eu magrinho desse jeito, peguei concreto e joguei para todo lado para bater na laje da igreja. Quando terminou, irmãos, eu deitei em cima da laje lá, quase desmaiando, de tanta fraqueza, porque eu nunca tinha feito tanto esforço na minha vida, que é negócio de bater laje de banca, eu nem sabia que existia, mas eu estava lá para fazer o bem e a mútua cooperação. Aí, quando eu cheguei em João Molevade, eu disse lá, hoje cedo, me lembro que a igreja tinha uma área enorme, ainda tem até hoje, né? Uma área bem larga do lado da igreja. E nos fundos uma área grande que podia ser um estacionamento. Quando eu cheguei lá para ser pastor deles, tinha um mato de quase 3 metros de altura naquela lateral. E os crentes não tinham disposição de pegar uma enxada, ô Carlos, para capinar. Você sabe o que eu fiz? No domingo de manhã, e fiz de propósito, no domingo de manhã, eu botei um short. Eu falei que fiquei sem camisa, mas foi mentira. Eu lembrei, não fiquei sem camisa não, tá de camisa. Botei um short, camisa, peguei uma enxada, e enquanto os crentes entravam para o culto, eu estava lá capinando. Aí eu vi que eles ficaram me olhando, entravam para o culto muito sem graça, e eu capinando, entrei capinando. Era muito capim, meu irmão ficou cheio de calo, capinando. Eles ficaram com tanta vergonha que daqui a pouco chegou um irmãozinho lá, arregaçou a calça, começou a capinar, e nós capinamos aquele troço todo, um mato de quase 3 metros de altura. Hoje tem um estacionamento lá, com pó de pedra e brita zero no chão, até hoje, foi no nosso período de ministério. Até hoje não cimentaram aqui não, né, Lucas? Cimentaram não, está lá do jeito que eu deixei, mas não tem mato. Aí nós batemos a laje. Eu estou falando de serviço mesmo, é serviço bruto. Não estou falando de assentar no banco, ficar só levantando a mão, batendo palma não, irmão. Serviço da mão mesmo, bruto. Bati a laje. Depois que nós batemos a laje, os crentes ficaram satisfeitos, mas as salas não estavam prontas. Sala. Aí você tem que fazer o que, irmão? Você tem que bater o contrapiso, não é isso? Você não tem que jogar a terra, bater aquele troço, depois vir com o cimento grosso e depois dar o acabamento e botar o negócio. Você sabe quantos crentes apareceram para fazer? Você tem noção, Gabriel?
Chuta. Nenhum. Só o pastor. Aí eu falei, bom, eu não entendo nada disso aqui. Mas aí eu fui atrás do senhor João Venâncio, os velhinhos da igreja, o senhor Vicente, o Moisés da Irani, 3 velhos pastor, e os crentes tudo sentadinho no banco, na escola dominical, e o pastor passando com um carrinho de massa, carregando peso, magrinho igual eu sou, carrega que pesão, e tinha cada irmão forte, bonito, simpático na igreja, tudo sentadão no banco, tudo bem vestidinho, e eu lameado de massa de novo, e lá vou eu, jogando concreto no chão, contrapiso, e a gente conversava, e a gente ria, e o senhor Moisés cheio de notícias, cheio de conversa, cheio de história, o senhor João Venâncio até hoje está lá também, gente boa demais, cheio de história, e a gente foi fazendo, e hoje está pronto as salas. Sabe por quê? Porque a gente não fugiu do serviço. Não fugiu do serviço. Eu quero terminar lendo com você de novo o texto de Hebreus 13:16. Ele diz assim: não negligencieis. Sabe o que é negligenciar? É você ver uma necessidade e você dá de ombro. Você está vendo a necessidade, você pode ajudar e resolver, mas você negligencia, você deixa para lá, faz de conta que não é com você. Ele diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se alegra, Deus se compraz. Olha, querido, existem muitas coisas que você vai ter que fazer na sua vida para praticar o bem e para ajudar os outros, que vai ser um sacrifício para você. Será um sacrifício para você, mas será uma alegria no céu para Deus, porque Ele vai ver que valeu a pena o aprendizado que você teve com a palavra dEle, que você está entendendo que você tem que praticar o bem e que você precisa cooperar com as pessoas para que elas melhorem. O apóstolo Pedro, quando escreve esse texto, e depois o apóstolo Paulo, quando escreve Hebreus, eles estão falando dessa necessidade de servir. E eu termino então a minha palavra nessa noite para você, perguntando: onde está o seu serviço? Onde está o seu serviço? Às vezes, me perdoem a sinceridade, às vezes eu tenho a impressão de que estou como aquela história do Soren Kierkegaard. Eu estou com os meus patos no canto do quintal, e eles ficam entusiasmados com o que o patolino fala, levantam as asas, batem palmas, mas nunca usam os dons ou as asas que têm para voar. Você precisa de servir. Você precisa colocar em ação o talento que Deus te deu, seja ele qual for. Você não prega, mas você tem prazer de visitar as pessoas. Então procure aquele outro irmão e irmã que gosta de fazer visita e fale assim: vamos nós dois ou vamos nós duas identificar as pessoas na igreja que precisam de uma oração, de uma visita, de um apoio. E aí a gente começa um ministério de visitação. Olha que lindo, um serviço. E visitação vai visitar quem? Vai visitar o que não está vindo na igreja, o que está doente, o que está com dificuldade. Isso é um serviço espetacular, necessário, importante, e que pode ser feito por você e por muita gente. Tem gente que não sabe o que é servir, e nós precisamos aprender a servir melhor. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Servir tem tudo a ver com adoração ao Senhor. Tudo a ver. E nós precisamos ter prazer em servir. Precisamos recuperar isso, irmãos, no nosso coração, na nossa vida e no nosso relacionamento com Cristo.
Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós estamos nesse momento confiando ao Senhor mais uma vez a ministração dessa palavra. Espírito Santo, nós te pedimos no nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa tomar essa palavra e aplicá-la ao coração dos teus filhos e filhas. Porque, ó Deus, nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que não é por força e nem por violência que as pessoas serão convencidas a praticar a verdade. A tua palavra nos revela que é pela ação do teu Espírito. Espírito Santo, nós sabemos que é o Senhor que pode falar ao nosso coração. Eu tenho certeza que algumas pessoas nessa noite, eu tenho certeza, Espírito Santo, que algumas pessoas nessa noite acharam a minha palavra muito chata, cansativa, inapropriada. Mas eu também tenho certeza, Espírito Santo, que o Senhor é aquele que pode despertar o coração dos meus irmãos e irmãs para uma vida de serviço, de prática do bem e da mútua cooperação. Aonde a omissão, aonde a indiferença, aonde a apatia será banida definitivamente da vida dessas pessoas. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor nessa noite possa tomar essa palavra e aplicá-la ao nosso coração, porque o Senhor é aquele que traz vida, o Senhor é aquele que traz quebrantamento, o Senhor é aquele que traz mudanças e transformações na nossa vida, e nós precisamos dessa experiência. Eu oro, meu Deus, colocando diante do Senhor esta comunidade, esta igreja, e quero te pedir no nome de Jesus, que o Senhor possa despertar a todos nós para uma vida de prática do bem e da mútua cooperação, de serviço, que glorifique o nome de teu Filho no nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus, amém.